Nós queremos, irmãos, ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele e nem de o ler. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Amém. Queridos irmãos, na semana passada nós estivemos meditando sobre o capítulo 4, e quando olhamos para o capítulo 4, no versículo 3 e no versículo 8, nós podemos entender que quem está sentado no trono é Deus Pai. Além disso, chamei também a atenção da igreja para estarmos atentos e não pretendermos imaginar o trono de Deus como sendo uma poltrona majestosa ou alguma coisa dessa natureza. Ainda que às vezes a gente se utilize dessa linguagem e a própria Bíblia contenha a linguagem figurada, tenha os chamados antropomorfismos, que é quando a gente coloca uma forma humana em algo. Então, para a gente poder entender, muitas vezes recorremos a estes recursos e às vezes os redatores da palavra de Deus também recorrem. Mas nós estaremos bem perto da verdade se compreendermos que quando o livro fala de um trono, nós estaremos bem perto da verdade se entendermos que esse trono é uma fonte de poder, de majestade, de glória, de autoridade e de justiça. E um dia nós conheceremos toda a bondade e a justiça de Deus que derivam desse lugar, aleluia, e nós o adoraremos para sempre. Então, no capítulo 4, nós temos estas duas revelações sobre esse trono e também que o Pai está sentado sobre o trono. E agora, no capítulo 5, no versículo 1, é-nos revelado que na mão do Pai está um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Amém. O fato de esse livro estar selado com 7 selos, fala que ele está fechado. É como se estivesse chaveado com 7 códigos, ou podemos ainda entender 7 senhas, porque usa uma figura própria daquele tempo, quando havia uso de um sinete, num tipo de material que derretia sob alta temperatura, e quando o sinete era aplicado, aquele selo não podia ser quebrado, ou a pessoa que recebesse aquele escrito saberia que o selo foi violado. Você já recebeu algo pelo correio, e envolvendo aquilo havia uma fita e estava escrito: se estiver quebrado, se estiver violado, não receba.
não é assim? Então, a ideia de um selo, e diz que havia 7 selos e que o livro era também escrito por dentro e por fora. Essa revelação, irmãos, ela fala do poder que só Deus tem de propor o futuro, de estabelecer o futuro. E o Senhor, somente Ele conhece o futuro. Não importa quão inteligente seja uma pessoa, não importa quantos títulos acadêmicos ela tenha, quão vivida, quão experimentada, ela ainda assim estará blindada para aquilo que Deus reservou para a sua própria autoridade. Então, nós sabemos que dentro deste livro estava aquilo que o Senhor dispôs para o futuro, e ninguém tinha acesso àquele livro. Agora venha comigo para Salmo capítulo 25, o versículo 14. Olha que linda essa declaração. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Você achou? Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Aleluia. Glórias ao Senhor, o nosso Deus. Você deve lembrar de Faraó, e ele teve sonhos para o futuro. Ele conseguiu acessar o sobrenatural, mas ele não sabia do que tratava. E os sábios de Faraó e os seus adivinhos também não conseguiram. Mas José, um homem que temia ao Senhor, ele deu a interpretação. Aleluia. Você vai lembrar disso? O segredo do Senhor é para os que o temem. Há uma outra versão que diz a intimidade. Alguma Bíblia aqui traz essa palavra? Não? Então vejam, se você andar no temor do Senhor, se você andar próximo do Senhor, em obediência ao Senhor, Ele fará revelações à sua vida. Olha ainda agora Amós, Daniel, Oséias, Joel, Amós, capítulo 3, o versículo 7, a palavra de Deus diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não fará coisa alguma. É uma palavra linda demais, que fala do nosso Deus como aquele que pode revelar àqueles que o temem qual o seu propósito e qual o seu plano para o futuro. Você lembra da história de Nabucodonosor? Ele também teve um sonho, e apesar de ele ter esquecido o sonho, ele notou que era algo tão profundo e que era algo verdadeiro, que ele acorda perturbado e exige que alguém interprete, mas ninguém consegue interpretar. Mas diz assim o profeta Daniel, falando a respeito de Deus, ele diz assim que o Senhor revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas. Aleluia. O nosso Deus é o Deus para quem presente, passado, futuro estão todos diante de si, e Ele sabe cada uma dessas coisas. E dizer que são 7 selos, nós vamos ver no capítulo 6, que está falando de 7 coisas que Deus estabeleceu, mas esses 7 fala também que a palavra é fiel. Nós já vimos isso já no início do livro, que o uso
do 7 indica beleza, plenitude, completude, fidelidade, perfeição. Quer dizer, você pode confiar na palavra de Deus, porque ela certamente se cumprirá. Aleluia. Então, ele viu na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E diz assim: viu um anjo forte. Notem, queridos irmãos, que se diz que há um anjo forte, segue-se que também há anjos que não são fortes. Percebe? A própria linguagem leva a essa conclusão, porque se fossem todos iguais, não haveria necessidade de dizer que um anjo forte. Isso aqui fala de hierarquia, irmãos. Quando nós estudamos angelologia, quando nós compreendemos a palavra de Deus, nós vemos que o nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de ordem. Amados, nós vamos encontrar pessoas de dentro da igreja, e quando eu digo de dentro da igreja, eu não estou dizendo necessariamente dessa igreja, estou falando de dentro da igreja. Nós vamos encontrar pessoas dizendo que Deus não estabeleceu uma ordem dentro da igreja e que não estabeleceu uma hierarquia dentro da igreja. E quando a gente escuta isso, a gente pensa que lindo, somos todos iguais. O incauto, o desavisado, o tolo, ele chega a essa conclusão: que lindo, nós somos todos iguais. Mas quando olhamos aqui, nós vemos que não, que há distinção. Nós notamos também o apóstolo Paulo dizendo assim: a uns o Senhor colocou primeiramente, e depois, e depois, e depois. Veja o apóstolo Paulo falando com jovens pastores: por esta causa te deixei em Creta, para que estabelecesses presbíteros e atentassem para as demais coisas até que eu vá. Note, é uma autoridade. Então, a pessoa que diz que não há uma hierarquia no reino de Deus e que não há, portanto, uma hierarquia na igreja, essa pessoa ela nem conhece a palavra de Deus, nem o poder de Deus, e ela está usando um discurso desonesto para minar a autoridade. E esse esforço é cada vez mais crescente, e é por causa disso que hoje você vê filhos batendo nos pais, que acho que não tem autoridade, aluno batendo em professor, o cidadão batendo na polícia, porque é um esforço conjunto de desfazer a autoridade. Mas quando nós notamos aqui, diz que havia um anjo forte e que bradava com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos. Aqui eu quero chamar a atenção da igreja outra vez. Lembre que quando a Escritura refere a ancião, não está se reportando necessariamente para uma pessoa idosa. Não fique pensando num velhinho aqui, porque não é isso que está dizendo. Esse ancião é uma tradução da palavra presbítero. Está falando da pessoa ajuizada, a pessoa assentada, a pessoa tranquila, assentada sobre um lugar de confiança. E nós podemos ter jovens assim maduros, e podemos ter de fato pessoas idosas assim maduras, mas isso não tem necessariamente a ver com a idade. Você conhece pessoas que eram jovens e eram sisudas, e deve ter conhecido algum velho, algum ancião que era tolo, porque isso não está ligado com a idade cronológica da pessoa. Então, um dos anciãos
Lembrem que nós já vimos que havia 4 animais, 4 querubins, 24 anciãos, e agora um desses anciãos diz assim: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Venha comigo, por favor, para Gênesis 49. Você conhece essa palavra, mas eu gostaria que você lesse juntamente comigo, porque ajuda a fixar na sua mente, na sua alma, e vai te dando compreensão. O texto refere ao dia em que Jacó está velho, ele já tem 147 anos, e está chegando o tempo da sua morte, e ele começa agora a abençoar os filhos e profetizar sobre eles, e quando vai profetizar sobre um dos filhos que é Judá, ele diz assim no versículo 8, Gênesis 49, 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro, olha, está falando de autoridade, não se arredará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente, falando de Jesus. Ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Amém. Então aqui nós temos essa primeira declaração de que o Messias virá da tribo de Judá. E agora no profeta Isaías, no capítulo 11, nós vamos ler o versículo 1. E existem outras referências, mas essas poucas são suficientes para a gente compreender o texto que estamos considerando. Diz assim, capítulo 11, versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha que aqui está falando dessa raiz, esse renovo é uma raiz. Então diz que brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E ainda o profeta Isaías, no capítulo 53, falando de Jesus, disse que ele era como raiz de uma terra seca. E aqui o ancião diz: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, o versículo 18 e o versículo 19, está tratando de Cristo, igreja. O versículo 18 diz assim, Colossenses 1,18. E ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Aleluia, aleluia. É por isso que quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta. O Senhor Jesus respondeu: ô Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você me pergunta: mostra-me o Pai? Ora, quem vê a mim, vê o Pai. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. E eu quero ler ainda com os irmãos Isaías 22 e 22.
Aqui nesse capítulo 22, a partir do versículo 15, há um tesoureiro, há um mordomo, um despenseiro que foi achado infiel. E a palavra de Deus diz que ele se chama Sebna, e ele vai ser removido do seu lugar. E daí diz no versículo 20: e será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquia, e revesti-lo-ei da tua túnica, ou seja, ele vai tomar o teu ministério, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E olha agora: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Os tesouros estariam sobre Eliaquim, a chave da casa de Davi. E aqui diz o texto em Apocalipse: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro. É por isso que ele fecha e ninguém abre. E se ele abre, ninguém fecha. Estava na nossa casa essa semana um casal de pastores, e o pastor testemunhava dizendo: a igreja que apacentamos, ela é bem pequena, e passamos por muitos problemas. E disse o pastor nas palavras deles: nós somos pessoas simples. E quando outros ministros viram que abrimos o ministério, disseram: se até eles abrem, nós podemos abrir. E eles abriram e já fecharam. E nós continuamos lá. Irmãos, a chave ela está na mão do Senhor Jesus. Se Ele abre, está aberto, ninguém pode fechar. E isso é para qualquer coisa. Você pode ler esse capítulo 22 de Isaías, está falando do domínio, do controle, da dispensa, das riquezas, dos bens. E aqui diz que é o Senhor Jesus. Se Ele resolver te abençoar, está abençoado. E se Ele disser que vai passar um tempo de provação, não vai ter jeito. Porque Ele é o Senhor, irmãos. Ele é o Senhor. Às vezes o cristão, ele se irrita, se aborrece. Tem alguns que desistem da fé, porque orou sobre alguma coisa, pediu algo e não foi atendido. Irmãos, nós precisamos entender que Ele é o Senhor. Nós somos os servos. E se Ele fechou, está fechado. Mas se Ele abrir, é tempo de alegria. Aleluia. Ele é o Senhor, irmãos. Já pensou se Ele fizesse tudo o que você quer? Já imaginou? Então você seria o Senhor. É verdade? Mas é que é Ele o Senhor. E que bom que Ele não responde todas as nossas orações. Há coisa de 3 anos, eu ouvi um pastor dizendo que ele esteve na Venezuela há mais de 20 anos, então deve ter perto de 30 anos. E quando ele estava na Venezuela, foi ministrar em umas igrejas, uma cidade maravilhosa, um povo próspero, todo mundo bem de vida. Ele pensou assim: meu Deus, quando é que o Brasil vai ser igual à Venezuela? Pensou se Deus ouvisse uma coisa dessa? Então nós precisamos confiar, irmãos, que Ele tem a chave. Ele é o Senhor, irmãos. Ele é o Senhor. E nós devemos confiar nele, glorificá-lo e bendizê-lo. Diz assim no versículo 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono. E eu queria que a senhora igreja olhasse para cá mais uma vez e me permitisse insistir. Não é sábio nós pensar no trono como aquele grande sofá da sua casa, ou um trono que você viu na televisão, porque é bem possível que você esteja saindo muito da verdade. Mas se você pensar nesse trono como a origem do poder, da autoridade, da glória, da majestade, da justiça, do juízo, da bondade, e que o Pai estava sentado neste lugar,
porque agora nós vamos precisar entender dessa maneira, porque diz o versículo 6, e olhei e eis que estava no meio do trono. Notaram? Estava no meio do trono. Quem que estava no meio do trono? E dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, quem? Um cordeiro. Jesus estava no meio do trono. E preste atenção, eu disse, o trono é o centro, é a origem, é a fonte de onde emana o poder, a autoridade, a justiça, a retidão, as virtudes que você imaginar, elas emanam desse lugar. E quem está no centro? Jesus. Está escrito aqui, estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, que são os querubins de Ezequiel, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Aleluia. Glórias ao nome maravilhoso do Senhor. O Senhor Jesus estava no meio do trono, e diz que ele era um cordeiro como havendo sido morto, ou seja, quem olhasse para ele veria marcas de alguém que morreu. É isso que está falando. Quem olhasse para o cordeiro veria sinais que permitiriam identificar: esse cordeiro já morreu, só que agora ele vive. Então vamos ler Isaías no capítulo 49. Venha comigo, por favor. Isaías 49. Olha o que diz o versículo 15. Você sabe de cor esse texto? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Aleluia. Lá na sua glória, o Senhor Jesus, ele tem marcas de um cordeiro que foi morto. Ele diz: pode uma mãe se esquecer do filho? É muito raro, né? Mas pode. Infelizmente pode, porque uma mãe é um ser humano. Muito raro, mas pode. O Senhor diz: eu todavia não me esquecerei de ti, porque na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. Quando ele vê a marca dos cravos, ele lembra de mim e de você. Aleluia, glórias ao nome maravilhoso do Senhor, o nosso Deus. Então no versículo 6 diz: estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, que sabemos que são 24, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Essas pontas ou chifres falam de poder, falam de autoridade. E diz que tinha também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Nós não vamos ler, porque já lemos nos capítulos anteriores. Aqui é uma referência a Isaías capítulo 11, versículo 2, onde ali são narradas 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. No versículo 7 diz assim, falando de Cristo, agora sabemos que é Ele, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Guarde isso aqui. Irmãos, a igreja que estuda a palavra não se desvia. A igreja que estuda a palavra não é vítima de heresias, de falsas doutrinas. Guarde isso aqui. Olhe só, os 4 animais, os querubins, os 24 anciãos prostraram-se diante de quem? Do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. João diz:
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tendo todos eles harpas, e olha agora, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que lindeza! Eu fiquei tão feliz essa semana. Eu sempre sou feliz, mas fui surpreendido. Ontem, uma irmã me ligou e ela disse: o senhor esteve pregando na nossa igreja há tanto tempo, e aquele dia o senhor orou para que as mulheres engravidassem. Ela falou assim: e agora já estou grávida, e eu já sei de mais 2 irmãs aqui da igreja que estão grávidas, e é recente agora. E hoje uma outra irmã, que eu tinha visto uma foto dela com o noivo numa rede social, hoje é tudo entrelaçado, eu nem sei de onde é que veio aquilo, mas eu vi a foto da irmã, uma irmã jovem, e como eu tinha orado por ela, talvez há 1 ano atrás, e quando eu estava orando, ela veio, e ela é filha de um pastor, e naquele dia eu estava orando com bastante tempo nessa igreja, convidado, e eu disse: pelo que você quer que ore? Ela falou assim: pelos meus seios, estão cheios de caroços. Eu fiquei muito penalizado, porque eu sou pastor, eu tenho filhos, e ainda mais um mal como esse, e eu orei por ela. E depois ainda continuei orando algum tempo. E aí quando eu vi a foto dela com o namorado, me alegrei, ela estava bonita, eu falei: parabéns, desejo felicidades. Falei isso. Já em seguida ela entrou, falou assim: pastor, e depois aqueles emotion que bate assim com a mão na testa, ela falou assim: eu já era para ter contado para o senhor. Aquele dia que o irmão orou por mim, e eu falei para o senhor, meus seios cheios de caroço. Ela falou assim: eu não conseguia nem virar na cama de tanta dor. E a hora que o senhor orou, sumiu tudo, completamente, sumiu. Irmãos, olha o que está escrito aqui. Os 24 anciãos prostraram-se, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E esse tema vai retornar na frente. Eu não vou abordar agora porque não está contido nesse capítulo, mas ele vai voltar ainda em Apocalipse. Não desanima de orar. Não desiste de orar. Eu queria perguntar para você, mas não é para você responder em voz alta. Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você passou em oração? E não vale dizer: eu enquanto estou dirigindo estou orando, e lavando roupa estou orando, e amassando pão estou orando. Não, não é disso que eu estou falando, irmão. Estou falando de você ajoelhar lá na sua casa, ou no seu quarto, na sua sala, e colocar lá um relógio e falar: eu vou orar tanto tempo. Quanto que você orou? Irmãos, a igreja precisa urgente retornar para a palavra. Você conhece as redes sociais, e é versículo, e é quarto de guerra, e fotografia de gente orando. Mas eu creio que eu não vou errar se eu disser que a igreja não ora mais. Eu queria te convidar nessa noite. Se você nunca foi uma pessoa de oração, resolva hoje. Resolva hoje. E marque. Irmãos, os ataques de Satanás, eles são muito certeiros. A igreja não pode ser tola. E eu sei que alguém vai me criticar, e eu não me importo, mas absolutamente, na verdade, eu me sinto honrado se alguém diz que eu sou religioso. Pode falar: o meu pastor é religioso. Oh, que lindo, obrigado. Porque estão atacando os cristãos, e estão dizendo: você não pode ser religioso, tal coisa é religiosidade, e você colocar lá no seu relógio: vou orar 20 minutos, meia hora, isso é religiosidade.
e eles estão batendo tanto, que crentes incautos estão caindo, e aí não oram mais, não oram, não ficam um tempo ajoelhado orando, depois não sabe por que o ministério não prospera, por que o casamento naufraga, por que os filhos se perdem. Eu quero te convidar, se você já foi uma pessoa de oração, volte a ser. Eu tenho visto com tristeza, eu não sei como é que chama aquilo, é um aplicativo que põe uma musiquinha lá, e jovens que eu conheço, jovens crentes, jovens de igreja, e dançam ou passam uma mensagem tocando funk, tocando rap, tocando outras músicas malignas. E como que conseguem? Não ora. E eu não erro, não ora. Se a pessoa ora, o Espírito Santo vai começar a talhar nela o caráter de Cristo. Se começar a orar, o Senhor vai começar a mover a sua vida. E depois, quando ela sentir atração por essas coisas, o mesmo Senhor que esteve ajoelhado ao lado dela orando, esse mesmo Senhor, esse mesmo Espírito vai dizer: isso que está vendo é ruim, isso que está ouvindo é ruim. E se você nunca foi de oração, faça dessa noite um ponto de início, porque você vai ver milagre de Deus. Seu casamento vai prosperar, seus filhos vão prosperar, seu ministério vai caminhar. Olha o que diz, não fui eu que escrevi, eu não teria escrito tão bem. Eles tinham harpas e salvas de ouro cheias do quê? De incenso, que são o quê? As orações dos crentes. Você esteve orando e às vezes acha que a oração não foi ouvida, ela está diante de Deus. E nós vamos ver no capítulo 8, quando chegarmos lá, o que acontece com essas orações. Pode orar, a sua oração está diante do Senhor. Incline sua cabeça um instante só. Ó Senhor, aqui tem pessoas tomando a decisão de orar a partir deste dia. Pessoas que não oravam mais, que não tinham tempo de oração, não tinham vida de oração. Ó Deus, ajude o propósito desse irmão, desta irmã, Pai. Eu peço esta bênção e eu oro assim no nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Diz assim o versículo 9: cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhe, digno és. O que é que o fez digno? Está escrito: porque foste morto e com o teu sangue, ou seja, a obra bastante suficiente de Cristo o tornou digno de abrir os 7 selos, porque só Ele poderia fazer isso, e Ele fez. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Olha o que diz Êxodo capítulo 19, no versículo 6. Êxodo 19, capítulo 6. Moisés está no Monte Sinai, e o Senhor está falando com ele. E o Senhor diz no versículo 6, Êxodo 19, 6: vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Amém. O Senhor revelou um propósito lá no início, de que o seu povo fosse um reino sacerdotal. Aqui, irmãos, tem 2 palavras associadas a uma terceira: um reino, um sacerdócio e um lugar de santidade.
Reino fala de autoridade. O Senhor Jesus não nos deu poder. Ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para desfazer a obra maligna. Isso fala de reino. O Senhor queria nos fazer reis, que mais? Sacerdotes. Sacerdote fala do quê? De oferecer culto a Deus. E fala também de intercessão. Aleluia. Nós apresentamos Deus para as pessoas e apresentamos as pessoas para Deus. Esse é o trabalho do sacerdote. Quem diz: eu ajoelho para orar 1 minuto, não sei mais o que falar. Comece a orar pela sua família. Aí você já tem meia hora de oração. Aí se depois tu adorar o Senhor mais um pouco, você vai ver que a oração fica agradável, o Espírito Santo enche você, porque o Senhor nos chamou para isso, para ser reis e sacerdotes. Você conhece algum cristão vivendo na derrota, vivendo na fraqueza? É porque falta intimidade, porque o Senhor quer dar autoridade. Aleluia. O Senhor quer dar poder para fazer o ministério. E diz assim no versículo 11: e olhei e ouvi, olha agora, a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Venha comigo para Filipenses, capítulo 2. Diz assim a respeito de Cristo no versículo 7. Filipenses 2:7. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui o apóstolo Paulo descreve o esvaziamento da divindade, quando o Senhor se esvaziou. É o que diz, ele fez isso consigo, aniquilou-se, fez-se semelhante, humilhou-se e foi obediente, foi ele que fez isso. Agora aqui no capítulo 5, o que nós temos? Porque o Senhor esvaziou-se de tudo isso para morrer em nosso lugar, em meu lugar, e em teu lugar, se você o recebe. Mas quando nós olhamos a chamada oração sacerdotal do Senhor Jesus, falando com o Pai, olha o que ele disse: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Notaram? O Senhor viveu sempre revestido de majestade, de honra, de glória, de poder. Mas para habitar entre nós, para viver a nossa vida, experimentar as nossas dores, a nossa tragédia, ele se esvaziou de tudo isso. E a hora que ele consuma a sua obra, então no céu é dito: digno é o Cordeiro. Tudo isso agora é devolvido, é restaurado, é entregue, é depositado outra vez em suas mãos. Aleluia! Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E diz: e ouvi, presta atenção, toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e a quem mais? Ao Cordeiro, guarde isso, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre.
E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Eu queria concluir, irmãos, lembrando um dia que um homem, membro das Testemunhas de Jeová, bateu na nossa casa lá na Zona Norte, e no meio da conversa eu perguntei para ele: o senhor adora a Jesus? Ele falou: sim. Eu falei: então Jesus é Deus? Ele falou: Jesus não é Deus. Eu falei: então o senhor é idólatra? Porque o senhor adora alguém ou alguma coisa que não é Deus? Ele falou: então eu retiro o que eu disse. Notaram? Porque eles são descendentes da doutrina de Ario, o arianismo. E eles dizem que Jesus não é Deus. E quando ele começou a falar comigo, a primeira coisa que eu perguntei: o senhor adora Jesus? Ele falou: adoro. Eu falei: então ele é Deus. Ele falou: não, não é. Eu falei: então o senhor é idólatra. Porque se o senhor adora alguém ou algo que não é Deus, o senhor é idólatra. Ele falou: então eu retiro o que eu disse. E quando ele falou assim, eu falei: eu posso ler um pouquinho na sua Bíblia? Ele falou: pois não. Peguei a Bíblia dele e li esse capítulo 5. Eu falei: meu amigo, aqui diz que tudo que há no céu, na terra, embaixo da terra, toda criatura, dizem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: a ele sejam dado graças, honra, glória, poder para todos sempre. Eu falei: meu amigo, eu lamento, infelizmente o senhor não é contado com essas pessoas. E o texto conclui dizendo: os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Você faz parte desse grupo? Adora a Deus, glorifica a Deus. Eu quero orar com você, quero orar por você. Aleluia. Bendito seja o nome maravilhoso do nosso Deus. Pai Celestial, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra e diante da Tua igreja. Abençoe cada um que ouviu com reverência a Tua palavra. Ó Deus, que ela traga, Senhor, saúde, que ela traga vigor espiritual, que ela cumpra todos os propósitos para os quais ela foi designada. Ó Deus, que nesta noite nós podemos dizer sim para Ti e retomar a oração. Ajude este irmão, esta irmã que não orava mais, este jovem que não orava mais, ajude-o a orar outra vez. Nós queremos voltar para Ti, queremos voltar para a Tua palavra, queremos voltar para o Teu caminho. Ó Deus, atrai-nos poderosamente, Senhor, para o Teu propósito, e dá a cada um que aqui está um coração de adorador, Senhor. Ó Deus, eu rogo esta bênção, eu rogo, Senhor, este milagre, que o Senhor faça de nós adoradores, para que possamos estar associados a todos aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Ó Deus, eu oro assim para o nosso bem, para o bem da igreja, e para a glória e louvor de Cristo Jesus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, igreja querida. Seja fortalecida e seja edificada com esta palavra.